O arsenal do Resident Evil 4 Remake é enorme. Ao todo são 21 armas de fogo e 3 tipos de faca. E com toda essa variedade de equipamentos, você sabe me dizer quais são os melhores? E quais são os piores? Então, para te ajudar a escolher melhor as suas armas, eu resolvi fazer um ranking, do pior pro melhor. Bora conferir esse ranking e ver se você concorda comigo. Inclusive, já pode me dizer aqui nos comentários, qual é o seu top 5? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Coliseu Digital. Para ficar mais organizado, vamos classificar dentro de cada classe, pistolas, escopetas, rifles, etc. E aí eu vou colocando cada uma delas na sua devida posição na lista. E no final a gente vê como que a lista ficou completa. Outra coisa, para montar essa lista, eu levei em consideração 3 quesitos principais: precisão, poder e espaço ocupado na maleta. E todas as armas estão upadas até os exclusivos. E por que eu levei em consideração isso? Porque de nada adianta uma arma ter um excelente poder de fogo, mas ela não tem precisão. Ou seja, nesse caso você vai acabar atirando na parede. E o contrário também é verdade. Não adianta a arma ser muito precisa, sendo que para você derrotar o adversário, você gasta um pente inteiro, não é verdade? Já o espaço na maleta e os exclusivos, além de serem importantes, também serviram como critério de desempate. Então, sem mais explicações, vamos começar com a balestra. Apesar de ser silenciosa e ter o lance dos virotes poderem ser recuperados, ou seja, você basicamente sempre vai ter munição, a não ser que você atire em um lugar que não dá para recuperar o virote, né? A balestra, com certeza, é a pior arma do jogo. Ela é lenta, tem um delay entre o tiro e o acerto do alvo, que vai fazer você errar, não é uma arma precisa, já que ela só tem 3 pontos de precisão, e ainda por cima, o seu poder de fogo não compensa essa imprecisão da arma. Assim, ela tem seus usos para o stealth, tem as minas de aproximação, mas mesmo assim, eu não acho que vale a pena nem um pouco de você ter ela no inventário. Por isso, ela fica na categoria D. Passando para a classe com mais variedades no game, bora falar das pistolas. Punisher. Apesar de eu gostar muito dela, porque de todas as pistolas, essa é a mais precisa, com 4,5 pontos, a Punisher tem um defeito. Ela também é uma das armas mais fracas, com apenas 1,9 pontos de poder. Não é que ela seja uma arma ruim, ela tem os seus usos por causa do poder de penetração de 5 alvos, principalmente em corredores com inimigos enfileirados, como no castelo. Mas aí nesse caso, se você tiver com um rifle, você vai resolver melhor essa situação, já que o rifle também penetra os alvos e ainda por cima é mais potente. Então, por ser mais fraca no geral, ela fica na posição C. Red 9. Muita gente vai me xingar pela posição que eu vou dar para Red 9, mas é como eu disse no início, não adianta você ter um poder de fogo muito bom se a arma não tem precisão, e é o que acontece com a Red 9. Ela é a pistola com maior poder, 4,05 no máximo com o exclusivo, e ao mesmo tempo a mais imprecisa, com 3 pontos. Ela é exatamente o oposto da Punisher, e ainda por cima ela ocupa 10 slots na maleta, por causa da coronha. E por esses motivos, ela vai para a posição C também. Só uma dica, não compra a Red 9, porque se você quiser, você pode conseguir uma de graça como tesoura no centro do Lago da Vila, logo depois do capítulo do Del Lago. SG-09R, a pistola padrão do Leon, com 4 pontos de precisão, 2 pontos de poder e ocupando 6 slots na maleta, é uma boa pistola, ainda mais quando você ativa o exclusivo com 5 vezes mais chances de acerto crítico. Ou seja, você aumenta a chance dela de explodir uma cabeça, uma perna, um braço, enfim. É uma pistola equilibrada, mas que não se destaca tanto. Por isso, sua posição é B, bem no meio. Matilda. A pistola por si só não é grande coisa. Ela passa a ficar interessante com a coronha, que permite ela dar rajadas de 3 tiros, e o exclusivo, que deixa ela com 60 balas no pente, transformando ela numa espécie de submetralhadora. Com uma precisão de 3,5, 2 poder de fogo, ocupando um espaço menor que todas as SMGs,
E sendo relativamente melhor do que elas, que a gente já vai ver mais para frente, a Matilda fica na posição B também. Sentinel-9. Essa é a pistola muito parecida com a SG-09R, com a mesma precisão de 4 pontos, o mesmo exclusivo de 5 vezes o acerto crítico, e sendo 1/10 de ponto mais fraca que a SG-09, a Sentinel-9 leva uma pequena vantagem na cadência de tiro e na capacidade de munição. Se não fosse pela cadência maior e o pente dela, que permite você resolver as coisas mais rápido, essa pistola também ficaria na posição B. Mas por um detalhe, ela vai para a posição B+. Mas ainda assim é bem plausível de deixá-la também na posição B, igual a SG-09R. Blacktail, a pistola mais subestimada do game e que é de longe a melhor pistola de todas. A Blacktail é muito mais do que uma pistola compacta, como diz a descrição. Além dela ocupar somente 4 slots, menos da metade de uma Red 9, ela ainda por cima é bem mais precisa, com 4,2 pontos. O seu poder de fogo só perde para a Red 9, chegando a 3,6 pontos com o exclusivo ativo. E apesar do pente ser pequeno, a velocidade de recarga e a cadência de tiro compensa esse defeito da arma. Então, sem dúvidas, a Blacktail é Tier A. Finalizamos as pistolas, agora vamos para a próxima classe. TMP. A primeira submetralhadora disponível no game é uma armadilha para você gastar suas pesetas. Isso porque, além dela ser fraca, já que ela só tem 1,65 de poder máximo, isso já usando o exclusivo, ela ainda por cima tem uma das piores precisões de todas as armas do game, com 2 pontos de precisão. Quer uma dica para você usar ela sem desperdiçar muita munição? Passa a usar ela colado no ganado, como se fosse uma 12. Mas ainda assim, por ser fraca, não vale muito a pena ter ela na maleta. E por isso, ela pega a posição C. LE5. A imitação da MP5 é a submetralhadora mais precisa do jogo, com 4,5 pontos. E assim como a TMP, ela também é fraca. Inclusive, ela é mais fraca que a TMP com o exclusivo, já que ela só tem 1,2 de poder de dano. Mas como ela penetra 5 alvos com o exclusivo ativado, é bem mais precisa que a TMP, é melhor para fazer um controle de multidão e ainda serve para as miras ópticas, a LE5 fica na posição B. Chicago Sweeper. Bom, essa eu vou direto ao ponto porque ela é bem mais óbvia. Apesar da precisão dela ser intermediária com relação às outras SMGs, o poder de fogo dela é o melhor da classe. E ainda por cima, o exclusivo dela é munição infinita. Então, por causa da munição infinita, a Chicago fica em B+. Subindo na escala do poder de fogo, vamos para os fuzis. O Stingray e o CQBR ficam na mesma posição, apesar de não serem parecidos, já que o CQBR é um rifle automático e o Stingray é um fuzil de precisão, mas ambos ficam na posição B+, porque são armas muito boas, com precisões muito boas, sendo 5 pontos para o CQBR e 5,4 pontos para o Stingray. O tamanho ocupado pelos dois é o mesmo, 14 slots, e o dano também é próximo, sendo que o CQBR é ligeiramente mais forte, com 5,1 pontos usando o exclusivo. Então, os fuzis ficam na posição B+. SR-1903. Esse fuzil da Segunda Guerra Mundial é o melhor rifle do jogo, porque além de compacto, usando apenas 9 slots, ele ainda por cima supera e muito os seus concorrentes. Com a precisão intermediária na classe de 5,2 pontos, o SR-1903 tem mais do que o dobro do poder dos outros rifles. Sim, são incríveis 10,6 pontos de poder. E assim como os outros fuzis, ele também tem 3 vezes poder contra os pontos fracos do inimigo. Então, por isso, sem dúvidas, o SR-1903 é rank A. Subindo mais um pouco na escala de poder, agora vamos ver as escopetas. Striker.
A escopeta mais amada do Resident Evil 4 original foi extremamente nerfada no remake. Apesar de ser compacta, ela não só é a escopeta mais fraca do game, como também é a que tem pior precisão. São exatos 16,2 pontos de poder de fogo e 2 de precisão, o que dá para compensar um pouco com tiros de curtíssima distância, mas mesmo assim tem espingardas melhores no jogo, e por isso ela leva a posição B, W870. Por incrível que pareça, a primeira escopeta do game é a que tem maior poder de fogo. Com o exclusivo, ela chega a ter 20,2 pontos de dano e 2,8 de precisão, o que é intermediário na classe. Só com essas duas informações, a gente já pode colocar ela numa posição melhor do que a Strike. Por isso, B+. Mas ainda assim, tem escopetas melhores do que essa. Chacoalha crânios. Essa 12 da versão Deluxe também possui os dados muito melhores que a Striker. Inclusive, se você comprou a versão padrão do game, saiba que você pode comprar ela separadamente, assim como a Sentinel-9, nas lojas do Xbox, PlayStation e na Steam. E como eu estava dizendo, ela com seu exclusivo ativado tem 18,14 pontos de poder de fogo e 2,3 de precisão, que são dados menores que o da W870, mas a chacoalha crânios tem uma vantagem muito grande. Ela é uma escopeta muito pequena, e eu digo muito pequena mesmo, porque ela só ocupa 5 slots. É isso mesmo, ela é menor do que a maioria das pistolas, então por isso ela também fica na categoria B+. Arma Motim. Também conhecida como Riot Gun, essa é a melhor escopeta do game. Ela tem a melhor precisão entre as escopetas, 3,5 pontos, o segundo melhor poder de fogo, 19,2, e ainda por cima tem uma cadência melhor que a da W870. Vamos dizer que ela é uma versão evoluída da primeira escopeta. Ela é potente, é precisa e é rápida. Por isso, ela fica no Tier A. Passando para uma escala ainda maior de poder de fogo, chegamos nas Magnums. Hand Cannon. Muita gente vai me chamar de maluco, mas se não fosse pela munição infinita do exclusivo dessa arma, ela provavelmente ia parar nas piores posições. Isso porque ela simplesmente tem a pior precisão do jogo, 1,8 pontos. Isso é quase como você atirar com os olhos fechados. A precisão dessa arma é muito ruim. Apesar de ter um poder de fogo enorme de 36 pontos, isso não compensa a imprecisão da arma. O que compensa é ela ter a munição infinita. Mas até você chegar a comprar esse exclusivo, você vai ralar para não errar um tiro, viu? E por esses motivos, a posição dela é B. Broken Butterfly. Se você não sabe, essa é a arma com maior poder de fogo do game, só perdendo para RPG. São incríveis 40 pontos e meio de poder de fogo, graças ao seu exclusivo que multiplica seu dano máximo por 1,5. Mas assim como acontece com a Red 9, essa arma tem um lixo de precisão. Se não fosse pela potência do seu dano, ela teria uma classificação menor, mas como são 40 pontos, ela fica na posição B+. Se você usar ela de curtíssima distância, dá até para subir ela para o A, mas como não é a maioria dos casos do game, então ela vai ficar no B+, mesmo. Killer 7. E seguindo a mesma lógica do vídeo inteiro, a melhor Magnum do game é a Killer 7. Isso porque ela equilibra melhor o poder de fogo e a precisão. E para ajudar ainda mais nessa precisão, ela já vem equipada com a mira a laser. E a cereja do bolo é que o seu exclusivo aumenta em 5 vezes a chance de acerto crítico. E com relação a Killer 7, aqui vai uma curiosidade sobre o valor do seu exclusivo. Como a pistola se chama Killer 7, o seu exclusivo custa 77.700, o que é uma referência ao 777 do Jack Pocket dos caça-níqueis, que é o prêmio máximo do jogo. E para você ganhar esse prêmio, você precisa de sorte, assim como a chance do acerto crítico do exclusivo da arma. Mas voltando à posição dela na lista, a Killer 7 fecha o placar no Tier A. E aí você deve estar se perguntando, então quem que fica no Tier S? Então,
aqui não tem pra ninguém a não ser a campeã das campeãs, que é a Rocket Launcher, ou também conhecida como RPG. É um tiro e fim de papo. E para finalizar o vídeo, vamos classificar as 3 facas. Mas antes, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa aquele like para ajudar o canal, porque deu um trabalhão criar esse vídeo. E se quiser, fica à vontade para se inscrever também no canal e não perder um conteúdo como esse. Agora, bora analisar as facas. A faca mais fraca do game é a faca de combate. Ela tem uma boa durabilidade, mas pouco dano. Já a faca de luta, que você consegue depois de derrotar o Krauser, é a que tem maior dano. Inclusive, ela tem dano equivalente a um tiro de Blacktail no máximo. São 3,6 pontos de poder. E por último, a melhor faca do jogo. Não pela questão de dano, mas pelo exclusivo fazer ela ficar infinita. A faca primitiva, que você desbloqueia depois de quebrar todos os castelões do Salazar. Bom galera, essa aí foi a minha lista. Agora eu quero saber a de vocês. Me conta aqui nos comentários pra gente ver o que tem de diferente. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!